Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo está ótimo. Aliás, todos os meus vídeos eu acho ótimo, mas o de hoje o assunto é especial. Então, sem mais demora, vamos ler um trecho da Palavra de Deus que foi escrito por João, que está registrado no capítulo 3, versículos de 1 a 15. Se você puder, acompanhe comigo. E diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Uma noite Nicodemos foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao que respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas então Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus então disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer: você tem que nascer de novo. O vento sopra onde quer e você ouve o soprar dele, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como isso é possível? E Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. Mas vocês não aceitam o meu testemunho. Falei a vocês a respeito das coisas da terra, mas vocês não acreditam. Como então vão acreditar se eu lhes falar a respeito das coisas do céu? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, dessa maneira o Filho do Homem também tem que ser levantado. E ele tem que ser levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meus amigos, o que eu vou tratar nesse vídeo não é um assunto secundário, não. Eu quero tratar daquilo que é essencial, vital e absolutamente necessário para as nossas vidas. E se você já conhece esse texto e já ouviu várias palavras semelhantes sobre ele, eu desafio você a ver mais essa palavra, porque ela vai surpreender você. Então, fique até o fim, porque eu te garanto, vai valer a pena. A Bíblia diz que você, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode nem entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, a sua religião é absolutamente vã. A sua esperança é absolutamente vã. Se você não nascer de novo, você jamais entrará no reino dos céus. E eu vou explicar ponto a ponto o porquê dessas afirmações. E de cara, eu já te afirmo que não basta você ser uma pessoa zelosa, não basta você ser uma pessoa religiosa, não basta nem mesmo você ser uma pessoa conservadora e cumpridora das leis e respeitadora dos bons costumes. Não basta. Precisa de mais. E o curioso, o que eu acho é que Jesus não tratou de novo nascimento com Zaqueu, por exemplo, que ficou rico e ganhou muito dinheiro de maneira ilícita, extorquindo e explorando o seu próprio povo. Jesus não tratou de novo nascimento com uma mulher samaritana que tinha passado por 5 divórcios e estava morando com um homem que nem era seu marido. Jesus não falou de novo nascimento para aquele ladrão da cruz, mas Jesus falou de novo nascimento para um homem que era religioso. Nicodemos era um homem que tinha uma vida decente e que era mestre em Israel, membro da religião mais importante da época de sua nação e que frequentava a sinagoga, que é a igreja dos judeus, entregava os seus dízimos e era respeitadíssimo e conhecido de todos por essas qualidades. Então hoje eu quero tratar com você sobre esse novo nascimento e para isso eu vou destacar algumas verdades que eu encontrei nesse texto. E a primeira verdade diz respeito à necessidade do novo nascimento. Por que você e eu precisamos nascer de novo? E essa é uma resposta óbvia, pode ser uma resposta óbvia, mas não é. Porque se você não nascer de novo, meu caro amigo, minha cara amiga, você não poderá ser salvo. Porque a inclinação, a tendência do nosso coração é inimizade contra Deus. Você não produz o novo nascimento em você. Eu não produzo o novo nascimento em mim. Nós não temos essa capacidade. Você não pode mudar a sua própria vida. Você não pode mudar o seu coração. Você não pode mudar a sua própria mente. Como disse o profeta Jeremias, pode o leopardo mudar as suas manchas? Ou pode o etíope mudar a cor de sua pele? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo, porque já está habituado a fazer o mal. Nem você e nem eu podemos mudar a nós mesmos. A nossa natureza é uma natureza caída. Nossa natureza ela é uma natureza pecaminosa. Nossa natureza tem desejos, vontades e inclinações que nos levam longe, cada vez mais longe, e não para perto de Deus. Se fôssemos deixados a nós mesmos, nós estaríamos
irremediavelmente perdidos. E veja bem, nós precisamos nascer de novo porque a Bíblia diz que se não nascermos de novo, não poderemos ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, as coisas de Deus não vão atrair você. As coisas de Deus, elas vão cansar você. As coisas de Deus vão entediar você. Se o seu prazer, ele jamais estará nas coisas de Deus sem o novo nascimento. Veja bem que o seu prazer, ele estará sempre no pecado. Você vai ter prazer naquilo que entristece o coração de Deus. Se você não nascer de novo, meu amigo, minha amiga, o céu não seria um lugar agradável para você. Tudo que tem lá não lhe daria prazer. Santidade, os louvores e adorações, a pureza, o próprio Deus, ele não seria agradável para você. Você não se sentiria bem ao lado dele. Então eu te digo com toda certeza que é estritamente necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E a segunda coisa que eu destaco é que para que você precisa nascer de novo, porque apenas uma fé racional, uma fé intelectual, ou uma fé no poder de Deus, ou uma fé nos prodígios de Deus, ou uma fé nos milagres de Deus, ela não é uma fé suficiente para a sua salvação. Ora, Marcelo, como é que você pode afirmar uma coisa dessa? Como? Eu te explico. No fim do capítulo 2 do mesmo livro de João que estamos lendo, depois que Jesus faz o seu primeiro milagre lá em Caná da Galileia, que foi o de transformar água em vinho, depois que Jesus então começa a realizar os seus prodígios, milagres e maravilhas, olha o que está escrito no versículo 23 a 25. Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo, preste atenção nisso, meus queridos, muitos vendo os sinais que ele, Jesus, fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia muito bem a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o quanto a natureza do homem era inconstante. Tem muita gente que tem uma fé apenas intelectual, apenas porque viu o milagre, apenas porque busca o milagre, porque testemunhou o milagre na vida de alguém, ou porque até recebeu o milagre. Muita gente crê em Jesus assim apenas com uma fé racional, apenas com uma fé emocional, apenas com uma fé de êxtase diante da manifestação do poder miraculoso de Jesus. Mas Jesus não se dá a conhecer por essas pessoas. Ele não se impressiona com isso. Jesus sabe o quanto o nosso coração é volúvel e se deixa iludir. Muito provavelmente Nicodemos vem conversar com Jesus porque viu esses milagres. Ele devia estar impressionado com esses milagres. Ele chegou a afirmar a Jesus assim: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus não se deixa enganar pelo elogio de Nicodemos, mas ele vai direto ao ponto. Nicodemos, Nicodemos, em verdade te digo, que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode crer no reino de Deus. O mais importante para você, Nicodemos, é nascer de novo. Isso foi uma ordem para Nicodemos. Não foi uma sugestão, não foi uma solicitação ou um pedido e nem uma recomendação. Foi uma ordem expressa. O mais importante para você é nascer de novo, Nicodemos. Isso valeu para Nicodemos, vale para mim e vale para você também. E a terceira verdade, notem comigo como é a natureza desse novo nascimento. E a primeiríssima coisa que Jesus deixa bem claro é que uma pessoa nascida de novo não é ser uma pessoa bem-sucedida na vida do ponto de vista humano. Lá em João, capítulo 19, versículo 39, diz que Nicodemos, ele era um homem de posses, financeiramente bem de vida e bem qualificado na sociedade. Só um parênteses aqui, meus queridos. A teologia da prosperidade ensinou por aí que se você é próspero, você está debaixo da bênção de Deus. Que você está salvo porque você é um camarada que ganhou muito dinheiro, que tua vida está boa e que tem uma vida confortável. Veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é pecado ser rico. A riqueza, ela é uma bênção. É a bênção de Deus que enriquece. É Deus que fortalece as nossas mãos para adquirir riquezas. Toda riqueza vem de Deus e do trabalho digno e honesto, mas o fato de alguém ser bem-sucedido financeiramente não significa que ele está salvo. Nicodemos era um homem muito rico e não estava salvo. A segunda coisa que Jesus deixa bem claro é que o novo nascimento não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Veja que Jesus chama esse homem de mestre. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nicodemos não era um mestre de biologia,
geografia, de física, de matemática, ou de ciências humanas, ou de qualquer ciência exata. Não, ele era mestre de Bíblia. Ele era um homem do grupo dos fariseus, ele era membro do Sinédrio, era um doutor em teologia, era um PhD da época, era como se fosse hoje em dia um professor de seminário ou de um curso de teologia. Então, conhecer a teologia não é a mesma coisa que ser salvo. Conhecer a Bíblia não é a mesma coisa que ser salvo. Ser professor de uma escola bíblica não é a mesma coisa que ser salvo. Ser um pregador do evangelho não é a mesma coisa que ser salvo. Ser pastor, presbítero, padre, bispo ou qualquer outro cargo de liderança dentro de uma igreja não é a mesma coisa que ser salvo. Todos, sem exceção, precisam de um novo nascimento. Terceiro ponto é que Jesus afirma que o novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa. Veja comigo que o primeiro versículo que lemos está escrito o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Veja bem, os fariseus, meus amigos, eram o grupo religioso mais zeloso, mais cuidadoso das leis da época e das escrituras também. Eles frequentavam a sinagoga, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles davam o dízimo até das hortaliças que plantavam em suas casas. Eles faziam as suas orações. E para qualquer um que olhasse de fora, apenas no externo, no verniz da casca, eles eram os verdadeiros religiosos da época. Talvez você seja um religioso, talvez você seja um frequentador de igreja, talvez você não perca um culto ou uma missa sequer, talvez você participe da liderança de sua igreja, talvez você auxilie seu pastor ou seu padre nos afazeres da igreja, talvez você seja alguém assim ortodoxo, tradicional, que crê nas coisas certas, mas não nasceu de novo ainda. E se isso não acontecer, você não vai para o céu. Em quarto lugar, eu já falei, mas eu não custa frisar, novo nascimento não é ocupar cargo nenhum, principalmente os de liderança na igreja. No texto lido fala que Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Você sabe o que isso significava? Que Nicodemos fazia parte do grupo do concílio do tribunal mais importante da religião judaica, o Sinédrio. Esse grupo era um grupo seleto. Esse grupo era um grupo dos nobres. Esse grupo era formado de homens de altíssima reputação e de grande reconhecimento público. Tem muita gente que acha que o fato de ser um líder de sua igreja que está salvo. Não. Ninguém está salvo porque é um diácono. Ninguém está salvo porque é um presbítero. Ninguém está salvo porque é um seminarista ou porque estudou em um convento tal ou no mosteiro tal. Ninguém está salvo porque é um pastor renomado ou um padre famoso. Não, 1000 vezes não. Nicodemos era um líder do seu povo e ele não estava salvo. O quinto ponto prova que o novo nascimento não é ter apenas informações corretas a respeito de Jesus. No versículo 2 que lemos, diz que Nicodemos foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vejam vocês que ele reconhece algumas coisas, que Jesus era mestre. Não basta saber que Jesus é mestre, tem que nascer de novo. Ele reconhece que Jesus veio da parte de Deus, que Jesus não era um impostor, que Jesus não estava se apresentando em seu próprio nome, mas que tinha vindo da própria parte de Deus e enviado de Deus. Ele também reconhece que os milagres que Jesus fez, ninguém podia fazer, que deu vistas aos cegos, ele fez mudos falarem, ele fez os surdos ouvirem, ele fez os aleijados andarem, ele purificou os leprosos, ele libertou os endemoniados e ele ressuscitou os mortos. São milagres que ninguém faz. Nicodemos reconheceu que Deus era com Jesus, que Deus estava do lado dele. Nicodemos tinha as informações certas. A teologia dele estava boa. Mas isso não foi suficiente. Apenas ter informações certas sobre Jesus não leva ninguém para o céu. Precisa nascer de novo. Novo nascimento não é apenas uma reforma moral ou uma mudança de hábito. Vejam comigo no versículo 6 que lemos: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. E é aqui, meus amigos, está a chave de todo o entendimento. Meus queridos, tem muita gente que pensa que está salvo porque fumava e não fuma
fuma mais, porque era dependente de álcool e não é dependente mais, porque adulterava e não adultera mais, porque roubava e não rouba mais. É claro e é evidente que essas mudanças são importantes. É claro que essas transformações, elas são necessárias, mas isso não significa que a pessoa nasceu de novo. Quem nasce da carne é carne. Não adianta eu colocar uma pintura nova numa madeira podre, pois a madeira continuará podre. Não adianta você botar um verniz religioso na sua vida e passar a ter hábitos religiosos e mudar apenas exterioridades na sua vida. Não adianta. É preciso nascer de novo. Então você pode perguntar, o que afinal de contas é o novo nascimento, Marcelo? E eu te respondo, novo nascimento, meu amigo, é algo radicalmente novo. Quando Jesus fala que se não nascer de novo, não entraria no reino de Deus, esta expressão, de novo, na língua grega, significa nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Não é algo que o homem produz, não é algo que a igreja realiza, não é algo que o homem se sugestione para fazer por si próprio, não. É algo que vem do céu, é algo sobrenatural, é algo milagroso, é ter um novo coração, é ter uma nova mente, é ter uma nova vida, é ter um novo caráter, é ter novos sonhos, novos gostos, é ter nova esperança, é ter até uma nova família, uma nova pátria, é ter uma nova herança. O novo nascimento, meus caros, é um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode produzir no seu e no meu coração. Não é um ritual. Ninguém nasce de novo porque é batizado. Ninguém nasce de novo porque foi crismado, porque pastor algum, ou padre, ou bispo, seja lá o título que a pessoa carregue mundo afora, é capaz de sondar o seu coração e de lhe dar um novo nascimento. Somente Deus conhece os que lhe pertencem. Então, essa mudança de vida chamada de novo nascimento não é o ato do batismo que produz, não é a profissão de fé que produz, não é a igreja presbiteriana que produz, não é a igreja batista ou Assembleia de Deus ou a igreja católica que produz, não é decorar versículos e mais versículos da Bíblia que produz, não é repetir uma mesma oração 1 milhão de vezes que produz, não é fazer caridade ou boas obras que produz. Novo nascimento, meu querido, é uma obra exclusiva, soberana, sobrenatural, poderosíssima do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo entra na sua vida, mudando as disposições íntimas de sua alma, arrancando o seu coração de pedra e lhe dando um coração de carne novinho, só que agora é um coração revestido pelo sangue de Jesus, e bendito seja Deus por isso. O novo nascimento é a transformação interior realizada pelo Espírito Santo, conforme Jesus disse a Nicodemos: quem nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui Jesus fala para Nicodemos sobre o que João Batista pregava ao batizar as pessoas lá no deserto, para que houvesse, preste atenção, arrependimento para remissão, para perdão dos pecados, um arrependimento genuíno. Veja bem uma coisa, existe arrependimento e existe também remorso. O remorso é muitas vezes confundido com arrependimento, mas são duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes a pessoa chora porque fez algo que não queria, fica toda consternada, mas daqui a pouco está lá ela fazendo tudo de novo, igualzinho como tinha feito antes. E isso foi remorso ou arrependimento? É óbvio que foi remorso. O arrependimento pode produzir lágrimas, mas ele também pode vir de forma sóbria. O arrependimento produz uma mudança interior, uma mudança de atitude, uma mudança de caráter e uma mudança de vida. Arrependimento é transformação, é conversão, não é da boca para fora. Ela é uma obra completa e eu digo sem dúvida nenhuma, você precisa se arrepender. Sem arrependimento não há salvação. Enquanto você não reconhecer que os seus pecados são malignos, que os seus pecados afastam você de Deus, que os seus pecados merecem a ira de Deus, que merece a condenação de Deus, que os seus pecados separam você de Deus, enquanto você não reconhecer que a vida que você está levando não agrada a Deus, e a não ser que você mude completamente, mude o seu coração e a sua história, você nem pode desejar ser salvo. E eu vou te explicar, sabe como é que isso funciona? É assim, ó. Primeiro Deus te faz enxergar que você está perdido, que você pecou e que o pagamento pelo seu pecado será a sua morte, morte eterna. O pecado entristece a Deus.
que o pecado vai afastar você de Deus. E aí, meus queridos, vem a transformação milagrosa produzida através do Espírito Santo. E aí você fala: meu Senhor, eu não posso lavar a mim mesmo, eu não posso purificar a mim mesmo, eu não posso libertar a mim mesmo, eu não posso perdoar a mim mesmo, mas eu estou aqui arrependido dos meus pecados e eu creio que Jesus Cristo pode me limpar de todo o pecado. E é aí então que você nasce da água e nasce do Espírito. É aí que você experimenta a alegria da salvação e uma fração pequena da sensação de vida eterna que vai te esperar lá no porvir. É essa transformação profunda, radical e decisiva que o Espírito de Deus produz dentro de você. Glória a Deus por isso. O novo nascimento é uma obra livre, soberana, milagrosa do Espírito Santo. Jesus falou: o vento sopra onde quer e você ouve o soprar dele, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Que figura extraordinária que Jesus usou para falar sobre o Espírito Santo, porque o vento, ele é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. E a primeira coisa que está dizendo aqui com essas palavras é que é o Espírito Santo que opera o novo nascimento e ele é livre. Eu vou repetir: o Espírito Santo é livre, ele sopra aonde quer. Quantas vezes você e eu olhamos para uma pessoa e falamos assim: bom, eu acho que esse daí não tem mais jeito não, foi longe demais, está arruinado demais, está degradado demais. E de repente o Espírito Santo sopra sobre essa pessoa e de repente um vale de ossos secos começa a se levantar como um exército vivo. E de repente um Saulo de Tarso, que antes fora um furioso assassino derramando o sangue dos primeiros cristãos, e o Espírito Santo sopra nele e ele é convertido e transformado num Paulo, ganhador de almas para Cristo. De repente um Manassés, que foi um monstro, feiticeiro, idólatra, que arruinou e encheu Jerusalém de sangue e que era o pior rei que Judá já teve, e o Espírito Santo sopra nele e ele se arrepende e é salvo. De repente um homem cheio de demônios é liberto por Jesus em Gadara e ele é transformado e se torna em um missionário que vai levar a palavra de Deus a 10 cidades. De repente uma prostituta que estava endemoniada com 7 demônios e Jesus sopra nela o Espírito Santo e ela é convertida, e Maria Madalena vai se transformar na primeira missionária da ressurreição de Cristo. De repente um Marcelo Bergstein, que tinha a boca mais suja que pau de galinheiro, que tinha a vida toda torta, corrompida pelo pecado, pela mentira, pelo adultério, pela bebedeira e por vícios e mais vícios. Aí esse Marcelo tem um encontro com Cristo e tudo muda. Cristo colocou um novo cântico na minha boca, uma sandália nova nos meus pés e um anel no meu dedo e disse: vem, filho meu, vem que eu tenho salvação para você também. E hoje eu estou aqui falando com vocês. O Espírito Santo, ele é livre e ele sopra onde ele quer. Ele sopra na sua vida, ele sopra na sua casa, ele sopra na sua rua, ele sopra na sua cidade, ele sopra no campo de futebol, ele sopra na boate, ele sopra também na boca de fumo, e ele sopra lá dentro da cadeia, e quando o Espírito Santo sopra, ele é irresistível. O vento do Espírito é livre e soberano. Ninguém pode resistir à obra do Espírito Santo. Mas eu gostaria então de te dar alguns detalhes sobre as condições para o novo nascimento. E vejam vocês que Nicodemos não estava entendendo essa linguagem de Jesus. Aí Jesus conta uma história para ele. Ô Nicodemos, você se lembra da libertação do povo de Israel do Egito? Você se lembra da jornada desse povo no deserto? Você se lembra quando as pessoas murmuravam contra Deus e contra Moisés? E você se lembra da ira de Deus que se acendeu contra esse povo? Você se lembra, Nicodemos, como foi que Deus enviou serpentes abrasadoras que iam mordendo o povo e elas iam morrendo com as mordeduras daquelas serpentes? Você se lembra, Nicodemos, do desespero daquele povo que recorre a Moisés dizendo: Moisés, Moisés, pede para Deus tirar essas serpentes abrasadoras que estão matando o nosso povo. Você se lembra, Nicodemos, quando Moisés foi falar com Deus e Deus disse para ele: Moisés, faça uma serpente de bronze,
pendure-a numa haste, levante-a, e haverá que todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze será curado da mordedura da serpente abrasadora. Você se lembra disso, Nicodemos? Então Jesus disse assim para ele: Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, dessa maneira o Filho do Homem também tem que ser levantado, e ele tem que ser levantado para que todo que nele crê possa ter a vida eterna. Qual é a condição para o novo nascimento? Em primeiro lugar, meus amigos, é o reconhecimento do nosso pecado, a não ser que você entenda que você foi inoculado por um veneno mortal, pior do que o coronavírus, e esse veneno chama-se pecado. Se você não entender que você foi inoculado pela antiga serpente, que é o pecado, e que esse pecado é maligníssimo, e que o pecado é pior do que a pobreza, que o pecado é pior do que qualquer doença, que o pecado é pior do que a própria morte, se você não entender isso, você não olhará nunca para Jesus. Mas aí você pode dizer: mas a minha vida está muito boa, eu não preciso de Jesus, eu estou muito bem, eu ganho muito dinheiro, eu moro bem, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom salário, eu tenho conforto, eu viajo para onde eu quero, quando eu quero, de como eu quiser, para onde eu quiser, e eu como no restaurante que eu bem entender, eu compro as roupas que eu quero, a minha vida está boa demais. Por que eu preciso me arrepender? Por que eu preciso desse Jesus? É desnecessário, é dispensável. E aí eu te digo, a não ser que você entenda que o que está dentro de você pode destruir a sua vida, pode levar você para longe de Deus por toda a eternidade e levará você para o inferno e não para o céu, a não ser que você entenda isso, você estará a passos largos para a sua própria perdição. É preciso reconhecer essas coisas, reconhecer o seu pecado, a não ser que você reconheça que você foi inoculado pelo veneno do diabo, que foi o pecado, você não olhará para a serpente de bronze que é Cristo. E a segunda condição para o novo nascimento, meus queridos, portanto, é olhar com fé para Jesus. E agora preste atenção nisso. E uma coisa muito curiosa se coloca aqui. A serpente, ao longo de toda a Bíblia, é um símbolo de Satanás. E como assim agora Jesus vai usar a serpente para ser um símbolo de sua morte na cruz? O que aconteceu no Calvário, meus queridos, foi algo radical, profundamente radical. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, e essa serpente de bronze é uma espécie de símbolo que apontava para Cristo na cruz. O Antigo Testamento inteiro tem centenas e centenas de situações que apontam para Jesus. E lá na cruz, Deus lançou sobre Jesus todo o veneno que estava dentro de mim e de você, da antiga serpente chamada de pecado. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Todo o veneno do pecado que Satanás vingulou em nós foi lançado sobre Jesus. E lá, na cruz, ele foi feito pecado por nós. Na cruz ele foi feito maldição por nós. Quando ele estava na cruz, a Bíblia diz que não havia nenhuma beleza nele. A feiura do nosso pecado, a hediondez do nosso pecado, a miséria do nosso pecado, a desgraça do nosso pecado, a condenação do nosso pecado, tudo estava sobre Jesus, sobre ele. O próprio sol virou o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. O próprio Pai não pôde ampará-lo e ele grita lá da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele era todo pecado. Ele foi feito pecado, e quando ele foi feito pecado, diz a Bíblia que a ira de Deus o fuzilou. A lei de Deus exigiu a morte dele, e ele então bebe sozinho aquele cálice amargo da ira de Deus, e ele morre a nossa morte, ele morre pelos nossos pecados, ele paga a nossa dívida, e ele então quita a nossa dívida, a dívida que você e eu tínhamos com Deus, de tal maneira que quando você olha para Jesus, você olha para ele com fé. Agora então os seus pecados são perdoados, porque ele pagou lá na cruz o preço dos seus pecados, a fim de que você fique livre desse veneno que leva você para dentro, para longe de Deus, no tempo e na eternidade. Quando você crê em Jesus, você vai entender uma coisa: ele morreu pelos seus pecados. Eu vou repetir: pelos seus pecados. Ele morreu a sua morte para dar a você a vida eterna. Glória a Deus. Mas agora eu quero concluir dizendo para você
quais são os resultados do novo nascimento. Veja que o resultado está no versículo 16, que nós não lemos, mas podemos ler agora e é tão conhecido da gente, não é verdade? Que diz assim: porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê em Jesus e nasce de novo, a primeira coisa que acontece é que você foi arrancado das mãos de Satanás, você foi tirado do reino das trevas, você foi tirado da casa do valente, você foi tirado da condenação eterna, você nunca mais vai perecer, você passou da morte para a vida, você não entra mais em juízo condenatório. A segunda coisa que vai acontecer, olhe comigo no versículo 15, você vai receber a garantia da vida eterna, porque está escrito lá, para todo que nele crê, tenha a vida eterna. Não terá, meu amigo ou minha amiga, você pode tomar posse hoje, você pode receber a vida eterna agora, você pode terminar de ver esse vídeo em qualquer lugar que você esteja, com a segurança e com a certeza da vida eterna. Não é quando você morrer, não é porventura se Deus achar que você tá bonzinho, que você merece. Não, 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 1000 vezes não. É hoje, é agora, é nesse momento. Se você crê, você tem a vida eterna. Não é presunção você crer, acreditar nisso. Não é presunção você declarar isso. Presunção seria se Jesus prometesse para mim e para você isso e eu não acreditasse nas palavras de Jesus, eu estaria duvidando dele. Mas se ele que morreu por mim e por você me garante que se eu e você crermos nele, nós teremos a vida eterna, então isso se chama fé, é confiança, é segurança de que Jesus merece todo o crédito. Se você crê, você tem a vida eterna e isso é novo nascimento. Então a grande pergunta que eu tenho hoje para você é: qual a sua decisão? O que você vai fazer com a sua escolha? Qual será a sua escolha? Hoje Deus está te fazendo uma proposta, está te fazendo uma sugestão entre vida e a morte. Hoje Deus está propondo para você a salvação ou a condenação. E a ordem expressa de Deus é: escolha a vida para que você viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e creia em Jesus e seja salvo. Eu não tenho o hábito, o costume de fazer isso nos meus vídeos, mas eu sinto que hoje é um dia diferente. Por isso, eu peço que, se você puder, se você quiser, então você feche os seus olhos por um instante. E eu quero perguntar a você: você já nasceu de novo? E eu não estou perguntando se você quer se tornar um crente, não é isso. Eu não estou te oferecendo para que você se torne membro de nenhuma igreja. Eu não estou querendo saber isso. A minha pergunta para você é: agora, nesse momento, você já nasceu de novo? E se a sua resposta for não, hoje pode ser o dia mais importante da sua vida e o dia mais importante da sua história. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados, olhar para Jesus Cristo e, se você desejar agora tomar essa decisão, essa bênção e tomar posse dessa bênção e que é a salvação, tome agora a mais importante decisão da sua vida. E eu quero que se você tomar essa decisão agora comigo, eu quero que você repita essas palavras do fundo do seu coração. Eu falo e você repete. Diga comigo: Pai, eu estou aqui diante de Ti e eu reconheço que pequei, reconheço que estou vivendo longe de Ti, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados, porque eu creio, Pai, no Teu Filho Jesus Cristo, e eu creio que Ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Me aceite e escreva o meu nome no livro da vida, perdoando os meus pecados. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Que maravilha! E aí, sentiu? Tá sentindo?
Sentiu uma alegria diferente dentro de você? Sabe o que é isso? Isso é a alegria da salvação. É o Espírito Santo agora morando dentro de você. É uma sensação gostosa, não é verdade? Pois isso é só o começo que Deus vai fazer na sua vida. Continue na presença de Deus e você verá coisas incríveis acontecer com você. Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado. Ufa! Deu até calor. Que vídeo bom de fazer foi esse? Você também gostou? Então, se você gostou, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Escreva aí nos comentários o que aconteceu na sua vida após o Espírito Santo transformar você. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas recebam essa palavra. Vamos levar as boas novas do Evangelho de Cristo para o mundo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Falou!